Muito boa noite, bom dia e boa tarde para quem está nos assistindo e ouvindo essa live depois que ela encerrar. Então, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença. Essa é uma live da Eagle Care, uma startup localizada aqui no Parque Tecnológico São Leopoldo, Tecnocinos, e hoje nós vamos estar realizando aqui uma live com um tema muito importante, que é sobre a automedicação e os riscos da sua saúde em tempos de Covid-19. Lembrando que essa live ela tem o apoio da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, da Unicinos, e também do Parque Tecnológico São Leopoldo, Tecnocinos. E para abordar esse tema, que é super importante, nós temos aqui dois farmacêuticos que atuam e têm um grande conhecimento nessa área, para falar um pouco sobre essa questão da automedicação relacionada com o Covid-19. Então, nós estamos recebendo aqui o professor Eduardo Palma, que vai poder nos esclarecer sobre isso aí, e também a farmacêutica da Secretaria de Saúde de Passo de Torres, a Ângela. Muito obrigado pela participação, pela presença de vocês dois, obrigado pela disponibilidade na agenda. A gente sabe que não é algo muito fácil, mas obrigado pela cedência no espaço para a gente poder estar realizando esse bate-papo aqui. Bom, estamos no meio de uma pandemia, estamos enfrentando uma situação totalmente adversa, em que a sociedade, ela, às vezes, com muito medo, procura tomar as suas medidas, individualmente, claro, tomar medidas para se proteger, inclusive para se prevenir. Ou seja, que se estende para além daquela questão que é da higiene pessoal, de lavar as mãos, de usar as máscaras, né, sempre, e tomar os cuidados de higienização. Então, eu queria conversar com vocês para saber os riscos, né, que isso tem na vida de cada pessoa e entender a questão da automedicação. Ela deve ser adotada na prevenção e no tratamento da Covid-19, né? E se sim ou se não, por quais os motivos? Então, para responder essa pergunta, eu vou começar então com a farmacêutica Ângela. Ângela, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Boa noite para todos. Então, né, a automedicação, ela nunca foi uma medida correta para se tomar, né? Ela traz mais malefícios do que benefícios. A automedicação, ela pode trazer muitos riscos, inclusive, assim, mascarar doenças, né, e agravar sintomas, tanto que, quanto ao Covid, né, muita gente está tomando medicações, assim, que dizem que são boas, mas não tem estudo, e aí é onde complica, né, pode agravar outras coisas, e não curar o Covid, né. E também, assim, teve uma procura muito grande por vitaminas para prevenir, para aumentar o sistema imunológico, né? Só porque vitamina em excesso também faz mal. Vitamina em excesso não é bom, né? Por exemplo, assim, a vitamina C, que todo mundo fala, é bom para curar resfriados, né? O excesso dela pode causar cálculos renais, incômodos gastrointestinais. Então, a automedicação é a primeira coisa a ser descartada. Certo, tá certo. Obrigado, Ângela. E, professor Eduardo, que tipo de sintoma é compatível? Muitas vezes a pessoa está apresentando alguns sintomas, né, sobre a Covid-19, mesmo com sintomas leves, né? Essa pessoa que está apresentando algum sintoma compatível com a Covid-19, né? Ela deve, que tipo de medicamento ela pode ou deve, né, ministrar qualquer tipo de medicamento, mesmo com sintomas leves? Ou seja, a pessoa está com algum sintoma gripal, por exemplo, né, ou está com uma febre baixa, ela pode ministrar algum medicamento, né? Isso é recomendado? Boa noite, Moisés, boa noite a pessoal que está nos ouvindo. Primeiro, agradecer o convite para estar conversando com o pessoal e tendo essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a questão da automedicação e da Covid, que é um tema
extremamente atual e relevante, né? Todo mundo sabe disso. Bom, antes de responder isso, acredito que o que a Ângela comentou é extremamente válido, ela já nos deu uma ideia do que é, né, um pouco o contexto da automedicação. A automedicação é um problema que a gente conhece há muito tempo, né, a gente tem dados aí do Brasil que chamam muito atenção a respeito disso. Quase 80% da população se automedica em condições normais, não necessariamente quando há uma pandemia, e seguramente quando a gente tem uma pandemia isso aumenta. E claro que a automedicação, a Ângela comentou, tem normalmente mais aspectos negativos do que positivos, evidentemente, né? Mascaramento de outras doenças, dependência associada ao uso de medicamentos, às vezes agravamento de sintomas. Então, existem vários aspectos realmente que condenam bastante a automedicação, e isso já é comprovado, né? Existem muitos dados, muitas pesquisas, até recentemente, em 2019, o Conselho Federal de Farmácia realizou uma pesquisa e mostrou exatamente isso, que é uma prática comum, né, que as pessoas realmente fazem isso, e como eu disse, na pandemia, seguramente isso tem um potencial de aumentar. Então, os riscos normalmente superam os benefícios da automedicação, certo? E a gente tem que ter bastante cuidado com isso realmente. A tua pergunta em relação especificamente a pacientes que apresentam sintomas possivelmente de COVID, que muitas vezes vão ser sintomas muito semelhantes a um resfriado, certo? Então, principalmente nessas fases, na primeira fase, até na segunda fase aí da doença, são sintomas que se assemelham muito a uma gripe um pouco mais forte. Efetivamente, a gente não vai poder, ainda mais numa discussão pública, assim, recomendar que as pessoas se automediquem, certo? A primeira medida realmente que a pessoa tem que fazer quando existem sintomas compatíveis com o diagnóstico de COVID é realmente buscar o atendimento em um serviço público de saúde para poder realmente ter certeza que o diagnóstico é de COVID ou não, certo? Se for sintomatologia leve ou mesmo que ela procure o sistema de saúde e a recomendação seja para que a pessoa retorne em casa, né, e permaneça em isolamento, evidentemente que vão ser recomendados medicamentos sintomáticos, né, muitas vezes recomendado pelo próprio prescritor, pelo médico, ou quando a pessoa tem aqueles sintomas normais de gripe. Né, é um antitérmico, né, é uma hidratação, e não necessariamente a gente tem que pensar de forma imediata no uso do medicamento. Por que o tratamento tem que obrigatoriamente ser medicamentoso? A gente pode pensar em outras medidas que auxiliem a fortalecer o sistema imune. Essa é a chave de todo o tratamento, seja de um COVID, seja de um resfriado ou de alguma outra infecção viral. Então, assim, evidentemente que podem ser úteis medicamentos sintomáticos para tratar sintomas, é o nosso velho conhecido antitérmico, um paracetamol, por exemplo, se a pessoa tiver febre, para aliviar algum sintoma, e outras medidas que auxiliem ao próprio sistema imune vir a combater aquela condição. Então, isso significa o quê? Bom, a pessoa tem que se hidratar adequadamente, tem que manter uma alimentação adequada, tem que fazer um repouso, certo? Então, isso é um tratamento, né? Quando a gente fala em tratamento, a gente tem que ter noção de que não necessariamente ele é medicamentoso, certo? Então, assim, para as pessoas em casa, tomar por conta algum desses medicamentos que estão na mídia é altamente, né, desaconselhado, certo? Então, assim, as pessoas em casa têm que ter o quê? Tem que ter os cuidados que realmente se sabe que previnem. O que são cuidados que previnem? Fortalecer o nosso sistema imune, né? Evitar as aglomerações, aquelas medidas que acho que todo mundo que nos assiste já está bem familiarizado. É a higiene pessoal, é evitar aglomerações, é o uso de máscara, é a higiene das mãos, né? Então, isso realmente auxilia. Manter uma alimentação equilibrada, se hidratar, dormir bem, isso é importante. Então, isso tudo ajuda o nosso sistema imune a se fortalecer, certo? Não sei se era mais ou menos nessa linha a tua pergunta, mas, assim, o ponto-chave é esse, né? A gente não tem como, ainda mais numa apresentação pública, assim, dizer, tome tal medicamento. Não. Para a COVID, efetivamente, a gente não pode fazer isso, até por questões profissionais e éticas nossas, né, enquanto tal. Tá certo. Muito obrigado, professor Eduardo.
Bom, eu tenho Ângela, tem uma questão que a gente vê as pessoas buscando muito, né? Outras, vamos dizer assim, soluções, vamos dizer assim, né? E muitas vezes as pessoas buscam essas soluções de maneira, né? Vamos dizer assim, como foi falado aqui por ti e pelo professor Eduardo, que é, por exemplo, ouvir na TV, receber um WhatsApp, né? Indicando, né? E aí, aquelas famosas correntes. E tem uma questão que me chamou muita atenção, é que as pessoas estão adquirindo vermífugo, né? Adquirindo vermífugo e tomando, ou seja, como se aquilo ali fosse algo para prevenir, né, a Covid-19 ou mesmo para combater, caso ela esteja com algum sintoma compatível com a Covid-19, né? Eu queria que tu explicasse para a população, porque o vermífugo, né, ele tem aplicação que é inclusive para animais, né, lá para, por exemplo, um cavalo, para um boi, para uma vaca, ou até para um cachorro, enfim, né, e as pessoas estão buscando esse tipo de tratamento através de vermífugo, né. O que é o vermífugo, né, qual é a sua aplicação, né, e ele deve ser administrado com pessoas com suspeita ou tratamento contra o novo coronavírus? Então, os vermífugos ou antiparasitários, né, eles são medicamentos que destroem ou expulsam vermes do corpo, né, do hospedeiro. E não há nenhuma evidência que vá fazer bem, até porque os estudos, né, que foram feitos foram in vitro e não se sabe quais as consequências quando testada em vivo, porque como é tudo muito novo, ainda não se tem assim o que pode acontecer a longo prazo, né? E também assim, em relação, no caso, à ivermectina, né? Que é o antiparasitário que está agora fazendo o sucesso da Covid. A dose que é usada, prescrita pelos médicos para combater a Covid, é uma dose muito alta. É uma dose que não é usual no dia a dia para isso. Então, o que pode acontecer? A pessoa pode até ficar intoxicada por causa da administração, né? E outra coisa também usando de animais, tem medicações específicas de animais e de humanos, né? Até os componentes da fórmula é totalmente outro, porque o sistema dos animais é diferente. Então, não se deve, né, comprar coisa em agropecuária para tomar para o Covid. É capaz ainda de parar no hospital por outra coisa, né? Tá certo, então. Obrigado, Ângela, obrigado pelas informações. E, professor Eduardo, Já que a gente está fazendo essa discussão, a Ângela traz as experiências dela, eu trago um pouquinho das minhas aí nessa situação. Isso está muito, assim, como é que eu vou dizer, em ebulição essa questão do vermífugo, né, o antiparasitário para tratar o Covid. A Ângela apontou muito bem que se encontrou uma atividade dessa substância, da ivermectina, contra vírus in vitro, né? O que significa encontrar atividade in vitro? É quando você testa numa placa, um vírus isolado numa placa, não é feito um teste nem em pessoas nem em animais, e tu expõe aquele vírus a essa medicação. E aí, pessoal, se observou a atividade que a gente chama in vitro. In vitro é lá o primeiro passo que se dá numa pesquisa para estudar um novo medicamento ou uma nova indicação de medicamento. Então, assim, há uma distância gigantesca entre algo que funciona numa placa in vitro, que a gente chama, para aquilo que vai funcionar no organismo, certo? Então, o que os caras testaram? Eles testaram a ivermectina contra células de rim, e não foi nem de um rim humano, foi de uma linhagem celular que se obtém lá de um macaco verde da África. Uma linhagem celular
né, infectaram com o vírus e testaram em placa isso. Então, você percebe que não testaram nem numa célula do epitélio pulmonar, que é o principal local onde a infecção se instala, e tampouco numa célula em seres humanos. É válido esse tipo de estudo? Claro que é válido, mas isso pode, talvez, nos dar uma orientação que, eventualmente, isso possa ser útil, mas eu vou ter que comprovar isso. E, como eu disse anteriormente, há uma distância tremenda entre o que funciona numa placa in vitro, que a gente chama num tubo de ensaio, para aquilo que vai funcionar no organismo. A Ângela comentou um ponto importantíssimo, a diferença na qual o vírus foi exposto na placa e as concentrações que nós atingimos desse vermífugo, desse antiparasitário no organismo. A gente está falando aí de concentrações que chegam a 1000 vezes a diferença. Eles expuseram o vírus a microgramas da ivermectina. No organismo, com as doses que a gente utiliza, a gente atinge nanogramas. É 1000 vezes a diferença em termos de dosagem. Ou seja, para eu atingir essa dose que eu consegui obter e expor o vírus numa placa, eu teria que dar uma dose para a pessoa atingir essa concentração no organismo, que seguramente seria uma dose tóxica, por mais seguro que seja esse medicamento. Então, assim, se carece de uma comprovação clínica. Quando eu falo comprovação clínica, é testar em pessoas, ver se funciona. Certo? Então, assim, a ivermectina, se você pegar a literatura, ela vai agir contra o vírus da Zika, contra a chikungunya, até o vírus HIV, ela inibe a replicação. Agora, será que se usa a ivermectina para paciente com Zika, com chikungunya? Não, porque já se viu que clinicamente ela não funciona. Então, há uma diferença grande que é importante que as pessoas saibam. Qual é a minha base para a utilização do medicamento para uma determinada doença? Tem que ser um teste clínico. Não adianta uma opinião de uma pessoa ou de alguém que eventualmente fez uma observação de que funcionou. Eu tenho que ter um controle no teste clínico para poder afirmar e ter uma certeza de que a medicação funciona. O que a gente vê com a ivermectina, pessoal, é algo que é difícil de acreditar, principalmente para mim que trabalha nessa área mais de farmacologia clínica, já participei, tive a oportunidade de participar de alguns estudos clínicos. O que a gente vê hoje é algo que chama muito atenção e surpreende, porque, assim, está faltando ivermectina, acho, ela pode me corrigir se eu estiver errado, mas de colegas farmacêuticos que estão no sistema de saúde, está faltando ivermectina para as pessoas de menor acesso ou menor condições econômicas tratar piolho, porque não tem mais ivermectina. Então, isso é algo que não está correto dentro do contexto de uma pandemia. Você está usando uma medicação que não tem comprovação para prevenir um vírus, mas não há comprovação dessa profilaxia, da atividade preventiva. Então, isso acho que é importante a gente destacar aqui. Certo. Muito obrigado, professor Eduardo. E, professor Eduardo, entrando nessa mesma linha, tá? Eu queria esclarecer uma dúvida com o senhor. Né? Existe ainda, né, os corticoides, né, que também estão sendo muito utilizados também, juntamente com o vermifugo. O que são os corticoides? Né? Qual é a sua aplicação? Eles devem ser ministrados para as pessoas com suspeitos ou tratamento contra o novo coronavírus? Ou seja, como que a pessoa deve ser... qual é a relação que nós devemos ter com o corticoide? Perfeito. Os corticoides são medicamentos de extremo valor na clínica, em função das suas atividades anti-inflamatórias, principalmente, e imunossupressoras. Né? Quando eu falo imunossupressoras, é de diminuir a atividade do sistema imune, certo? A gente pode dizer, assim, que os corticoides, em termos de efeito anti-inflamatório, é o que há de mais potente disponível na clínica para uso. Certo? São medicamentos de extremo valor clínico. Especificamente os corticoides, o que a gente tem? A gente tem esse, em especial, percebam, nós estamos falando de medicamentos importantíssimos e que, do ponto de vista mais químico, né, não quero entrar muito nesse detalhe, mas eles são análogos a hormônios do nosso organismo, então são medicamentos, né, corticoides que são semelhantes ao cortisol que o nosso organismo produz, que em doses ou concentrações mais altas vão exibir esse efeito anti-inflamatório até imunossupressor. Então, vão diminuir a atividade inflamatória e da atividade do sistema imunológico. O que se sabe dos corticoides? Saiu um estudo
bem conduzida, inclusive, né, pela Universidade de Oxford, que conseguiu realmente comprovar que os corticoides, eles são eficazes no tratamento de pacientes graves. O que são pacientes graves? Aqueles pacientes que já estão lá entubados e que estão recebendo, né, o suporte ventilatório mecânico, intubação, né, pacientes mais graves que não conseguem mais respirar, que têm a falta de ar muito intensa, a necessidade de intubação do paciente e de uma ventilação mecânica. Nestes pacientes, isso ocorre quando o paciente já está num estado mais avançado da doença, o terceiro estágio aí que a gente considera. Nesses pacientes se conseguiu comprovar que os corticoides eles têm um efeito comprovadamente benéfico, não contra o vírus especificamente, isso é importante que se diga. O corticoide ele não faz nada contra o vírus, ele até pode, em determinadas situações, ajudar o vírus. Mas nesse caso, o que a gente tem? O paciente nesse estágio muito grave, ele tem um processo inflamatório tremendo ocorrendo no organismo. Então, ele tem uma inflamação generalizada, sistêmica, que a gente chama, né? Muitos chamam isso de tempestade de citocinas, acho que o pessoal talvez já tenha ouvido falar nesse termo, e essas citocinas, que são agentes pró-inflamatórios, eu consigo controlar um pouco esse efeito dessas substâncias endógenas com o uso do corticoide. Ou seja, o corticoide ele vai ter um efeito extremamente importante para o paciente crítico quando ele é capaz de diminuir esse processo inflamatório, que muitas vezes pode agravar e levar o paciente até a óbito, certo? Então, percebam, o corticoide não está tratando o vírus, ele está tratando uma consequência da infecção causada pelo vírus, que é um processo inflamatório muito grande. Então, aí a gente tem uma medicação que funciona, mas, de novo, qual paciente se mostrou que isso funciona? No paciente crítico, paciente que está lá internado, já está no hospital num quadro bastante grave. Aí se conseguiu evidências clínicos, estudos clínicos, que mostraram que, bom, nessa condição há benefício. Então, o corticoide é um medicamento que nós conseguimos utilizar com um respaldo clínico que realmente funciona nesta condição. Não se deve, de maneira nenhuma, fazer o uso do corticoide preventivo e nem em quadros de sintomatologia leve. Até porque, como eu falei no início, um corticoide, quando ele diminui a atividade do seu sistema imune, ele pode talvez até proporcionar um desenvolvimento mais rápido do vírus. Então, percebam que eu estou balanceando aqui o prejuízo do processo inflamatório, que é muito alto nesse paciente crítico, né, contra o risco de talvez suprimir o meu sistema imune. Bom, no paciente crítico se comprovou que isso vale a pena utilizar. O risco supera o benefício, certo? Então, esse é o uso do corticoide. Percebam, um paciente hospitalizado. Há um risco enorme de se utilizar um corticoide, sobretudo a longo prazo, se não for feito um uso adequado, né? O corticoide é extremamente útil do ponto de vista clínico, mas é um medicamento associado com muitos efeitos adversos. Percebam, eu estou usando um análogo, uma substância semelhante a um hormônio endógeno, que é o cortisol. Então, isso interfere em muitos processos do meu organismo, desde processos metabólicos, né, como a questão do metabolismo de glicose, próprio cálcio na questão da osteoporose, interfere em sistema cardiovascular, enfim, tem uma série de efeitos adversos que, quando se justifica o uso, se lança a mão desses fármacos. Né? Então, isso é importante que a gente destaque. Não serve para profilaxia, para prevenir, não serve para tratar sintomas leves. O que a gente tem comprovação é o paciente crítico. Então, essa é a questão que hoje se trabalha com corticoides, que está presente em vários protocolos aí de hospitais em pacientes graves, certo? Certo, então tá. Obrigado, professor Eduardo. Eu tenho... E eu queria que vocês dois abordassem essa questão da hidroxicloroquina, né? Enfim, por quais motivos que as entidades de representação de profissionais da saúde e científicas, acadêmicas, né, e organismos internacionais não estão recomendando o uso da cloroquina no tratamento contra a Covid-19, né? E quais podem ser as consequências, né, clínicas, né, no caso de uso? Isso, Angela. A cloroquina, né, ela foi, assim,
ela é usada como prevenção e tratamento da malária, né? E também artrite reumatoide, lúpus. Então, assim, não há evidências também que ela vá combater o Covid, que ela seja eficaz. E aí, o grande problema foi a compra, né, desenfreada também, que deixou esses pacientes que realmente precisam da medicação sem a medicação, né? E que mais? E assim, não tem nenhum benefício. Na verdade, ela caiu na mídia, né? Achando que era, e todo mundo foi atrás disso, né? E não. Tipo, os malefícios delas também são muito piores. Porque, tipo, muitas pessoas do grupo de risco, eles tomaram ou usaram, né? Só porque, assim, se tu usa um anticoagulante, tu tem grandes chances de sangramento, de hemorragia. Então, é bem perigoso, assim, a associação com outros medicamentos que é mais comum no grupo de risco, que são os hipertensos, os diabéticos, né, as gestantes. Então, esse uso da cloroquina com alguma outra medicação pode fazer bem, bem mal mesmo. Certo, obrigado, Ângela. Professor Eduardo, gostaria de complementar? Sim, que a Ângela é muito importante a questão dos riscos dessa medicação e, sobretudo, quando há algum tipo de interação, importante isso. E, assim, eu gostaria só de levantar um aspecto dentro, especificamente, que toda essa questão do uso da cloroquina nos fez reavaliar, é que, assim, a gente tem que ir um pouquinho antes para entender o que justifica a utilização de um medicamento para uma determinada condição clínica. Aqui a gente está olhando uma infecção, podia ser qualquer outra, podia ser uma doença cardíaca, podia ser uma doença de sistema nervoso central, enfim, qualquer situação. Quando a gente pensa nesses estudos que avaliam os medicamentos para uso em determinadas situações, seja um medicamento novo, ou seja um medicamento que já está no mercado e que está sendo proposto para algum outro uso, como é o caso da cloroquina, usa para várias situações aí que a Ângela comentou, mas se está pensando na possibilidade de usar para o Covid, certo? A gente tem que entender um pouquinho o que vai nos dar embasamento suficiente para utilizar para uma determinada situação. Certo? Então, isso a gente chama, dentro da área aí da saúde, principalmente da farmacologia, de nível de evidência. O que é o nível de evidência? É uma comprovação com base em algum tipo de achado ou de estudo científico, certo? Que consiga realmente mostrar que 1 mais 1 é 2. Então, a gente precisa um nível de evidência, ou seja, a gente precisa uma comprovação que seja obtida a partir de algum dado fidedigno, confiável, para que a gente possa realmente estabelecer ou que a gente possa realizar a intervenção. A intervenção, no caso, o uso da medicação, certo? Então, a gente vai encontrar diferentes formas de avaliar a utilidade do medicamento para um determinado caso. Existem muitas formas de fazer isso. Existem diferentes tipos de estudo, certo? E dentro disso, dependendo do tipo de estudo, a gente vai ter evidências mais contundentes, mais confiáveis, ou evidências de baixa confiabilidade, dependendo exatamente do tipo de estudo que a gente faz para ver se funciona ou não com uma determinada situação, certo? E o que a gente tem assim como padrão ouro em termos de estudo? Né? A gente chama ou considera o padrão ouro para justificar uma intervenção, ou seja, para justificar que a medicação ela é efetiva para um determinado quadro. Padrão ouro, o tipo de estudo que comprova isso, são os chamados estudos clínicos. Especialmente os pacientes, eu divido aleatoriamente eles em 2 grupos, um recebe a medicação e outro não recebe a medicação. Certo? E aí eu consigo uma comprovação realmente da efetividade. Eu quero saber se é efetivo, se é eficaz. Esse é praticamente o único tipo de estudo que avalia a eficácia da medicação para um determinado uso. O que a gente tem da hidroxicloroquina? Obviamente que quando surgiu a infecção não foi possível de imediato montar esse tipo de estudo. E daí a gente acabou se baseando em estudos que eram estudos que a gente chama de estudos observacionais, que a gente não controla tanto a população, né?
e a gente pega dados que já foram obtidos da própria clínica, enfim, do próprio hospital, do prontuário, assim por diante. Ou seja, eu faço uma observação na população, mas não fui eu que escolhi que um determinado indivíduo tomaria a medicação e outro não. E aí, pessoal, estudos observacionais, eles têm uma limitação, e isso é básico para quem é um pouco mais da área da epidemiologia, que é a limitação de que um estudo observacional, ele não consegue, ele não tem o poder de nos comprovar eficácia. O estudo observacional ele não consegue comprovar eficácia, ele comprova uma possível associação de que aquela medicação funciona para um determinado quadro, certo? Então, assim, se falou muito na cloroquina, por quê? Porque saiu uma série de estudos observacionais que mostravam uma possível associação dela com a efetividade no tratamento da Covid. Só que percebam, há uma limitação antes, há uma limitação metodológica. Isso é básico, pessoal, em termos assim de... básico, óbvio que não para o público leigo, mas é básico para quem é da área ou entende um pouco de epidemiologia, de farmacologia, assim por diante, certo? Então, quando a gente estuda lá na faculdade, nos bancos da universidade, a farmacologia clínica, a terapêutica, a epidemiologia, a gente observa isso. O estudo observacional, ele me estabelece uma associação, mas ele não tem poder de comprovar a efetividade, a eficácia e segurança de um tratamento, certo? E aí, com base nesses estudos observacionais, se começou a jogar com essa questão da cloroquina. Hoje, especificamente hoje, antes de vir para cá, até um grupo de colegas me mandou, hoje, dia 23, foi publicado o primeiro, até eu botei na minha página no Facebook, ali o primeiro estudo com hidroxicloroquina, feito nesse molde, ou seja, num molde clínico, estudo clínico randomizado, aquele que consegue comprovar a efetividade, certo? O primeiro estudo, inclusive, feito pela coligação brasileira aí que está estudando isso, tá? E aí a gente já pode ter um embasamento mais fidedigno. E esse estudo, exatamente, claro, pegou um grupo de pacientes bem controlados, pacientes já que estavam no hospital, né? E para esse grupo de pacientes que foi testado, ele mostrou que não houve diferença nenhuma entre usar a hidroxicloroquina sozinha ou com azitromicina ou não usar a azitromicina. Percebam, é um estudo que agora eu tenho confiabilidade para fazer a intervenção. O estudo que eu justifico a minha intervenção é um estudo clínico randomizado, duplo cego, que consegue comprovar eficácia. Menos que isso, eu não tenho subsídio suficiente para realizar ou justificar o uso. Então, isso acho que é importante também, talvez a gente tentar trazer subsídios aqui para o pessoal avaliar quem está nos assistindo, certo? E hoje saiu esse estudo, é uma coisa, está muito rápido, né? A informação vem muito rápido, certo? Então, a gente não tinha esse tipo de estudo com a cloroquina ou hidroxicloroquina que fosse capaz de comprovar, mas os estudos observacionais fizeram com que a gente tivesse uma avalanche de, enfim, né, pessoas defendendo, né, com base nisso, certo? Então, acho que tem que reavaliar um pouquinho como é que se está olhando para a ciência, como é que se está olhando para o conhecimento farmacológico, clínico, epidemiológico, que justificam as nossas intervenções, certo? Não é ser engessado, nada disso, mas a gente sabe que a ciência, ela se estrutura dessa forma, né? Ela tenta nos mostrar a maior evidência possível qual é o caminho a ser seguido. E a gente consegue estabelecer níveis diferentes de confiabilidade nisso. Infelizmente, acho que é importante dizer isso, infelizmente, a gente não conseguiu comprovar da forma como deve ser a efetividade da cloroquina ou da hidroxicloroquina no tratamento da Covid. Eu falo infelizmente porque é algo que todo mundo está torcendo que se encontre logo alguma medicação efetiva. Mas a gente, infelizmente, ainda não conseguiu comprovar. Certo, obrigado, professor. E uma pergunta, os pacientes que estão com a Covid-19, né, eles podem exigir o tratamento com a Covid com a cloroquina? Tá? Ou seja, mesmo quando o profissional médico não recomenda, ou seja, num caso extremo, né, que o paciente está com a Covid-19, ele pode exigir que o tratamento seja realizado com a cloroquina, mesmo quando o profissional médico avalia que não é devido? Não. Toda a doença, toda a patologia, ela tem um protocolo para ser seguido, né?
E se o médico, que é uma pessoa que estudou muito para estar ali, avalia e passa pelo protocolo que não tem como tomar a cloroquina, né, que não é indicado, a pessoa não pode simplesmente exigir que tenha que dar, né, a medicação para ela. Até outra coisa que aconteceu foi que, como saiu a hidroxicloroquina dizendo que fazia bem para o Covid, que curava, né, que ajudava, teve uma compra muito desenfreada nas farmácias. E agora, essa medicação, ela passou a ser a lista C1, que são retenção de receitas. Então, assim, tu não consegue mais ir na farmácia e comprar sem receita. Tu precisa passar pelo médico e tu precisa ter o receituário. Ficou muito mais controlado. Perfeitamente. Moisés comentou, né? O paciente pode exigir a cloroquina. A gente tem que pensar o seguinte: existe o tratamento para a COVID, para o vírus. O tratamento que tem hoje é o tratamento, basicamente, que a gente chama de tratamento de suporte. Né? O que é o tratamento de suporte? É justamente eu estabelecer todo um protocolo de atendimento do paciente grave, que lança a mão de quê? Lança a mão da ventilação mecânica, que é uma das principais, né, tratamentos ou formas de você impedir que o paciente realmente venha a óbito pelo comprometimento pulmonar, e se faz uma série de outras medicações que evitam as complicações da doença. Por exemplo, acabamos de falar nos corticoides, se usa muito em hospitais, dentro dos protocolos de tratamento, os medicamentos que são os anticoagulantes, para evitar a formação de trombos e aí complicação mais ainda do quadro. A azitromicina é um medicamento, um antibiótico, que se utiliza para evitar que o paciente evolua para uma pneumonia bacteriana, basicamente, né? Então, se sabe que o comprometimento pulmonar predispõe ao desenvolvimento de pneumonia, então se usa, nesse caso, o antibiótico profilático, mas percebam que este é o tratamento para evitar o agravamento do quadro e para fazer com que a evolução viral siga o seu curso natural e o próprio organismo desenvolva defesas para se livrar do vírus. Então, há um tratamento, só que o tratamento, ele não é contra o vírus, ele é um tratamento de suporte, que a gente chama. Então, tu vai chegar lá para o médico, um familiar, por exemplo, e ele vai te dizer o seguinte: olha, tu queres usar a cloroquina ou tu queres usar o tratamento que a gente já sabe que realmente funciona? Olha, o paciente já vai estar tomando 3 medicações, tu vai querer acrescentar mais a cloroquina, que a gente carece, infelizmente, de evidência de que ela funciona, podendo predispor a uma interação, como a colega comentou, e isso talvez agravar mais o paciente, certo? Então, aí tem toda uma questão que a gente tem que pensar, que é o profissional que está na clínica que vai conseguir recomendar o tratamento mais adequado, né? E se for para o paciente chegar lá com base, talvez, numa notícia que ele viu na internet, ou no WhatsApp, ou no Facebook, né, e exigir do médico uma medicação, contrário àquilo que o médico já tem de condições muito mais, né, em termos de conhecimento para recomendar um tratamento, né? Ou seja, pode chegar exigindo um tratamento que o clínico lá, o profissional, sabe que, ou deveria saber, pelo menos, que não há efetividade comprovada ainda. Então, acho que é isso o importante. Exigir um tratamento, bom, pode discutir um tratamento, né, pode talvez sugerir, mas acho que a definição, a decisão final, em termos de qual tratamento é mais adequado para um paciente, é do médico, é do profissional da saúde que realmente tem condições para isso, certo? Então, não faria muito sentido exigir isso, frente a um tratamento que existe, que é sintomático, que é de suporte, que a gente chama. O que acontece muito na minha realidade ali no posto, né, de saúde, é que sobre os antibióticos, as pessoas chegam gripadas, né, e aí ficam assim, mas ele não me deu nenhum antibiótico, achando que o antibiótico vai resolver um vírus, né? Ninguém entende que a gripe é um vírus, né? E tem que ser tratado como um antiviral. E vacina, claro, como prevenção. Mas, assim, tem muita queixa. Chega para consultar, mas ele não me deu nenhum antibiótico.
Perfeito, perfeitamente, é isso mesmo, né? E aí a gente volta lá para o início da nossa discussão, a pessoa quer se automedicar, né? E a automedicação tem esse risco que está muito associado ao próprio desconhecimento da pessoa, né? Qual é a formação? Poxa, a gente que é da saúde, eu que, enfim, trabalho como professor, mas sou também profissional da saúde, a gente sabe o quanto se estuda para conseguir formar um conhecimento, construir um conhecimento para conseguir chegar lá, conhecer mais sobre a medicação, entender quando ela é útil. Existem ferramentas e subsídios para isso. Infelizmente, né, quem não é desta área, às vezes tem um risco iminente, muito grande, de se equivocar nas suas possíveis escolhas, que muitas vezes são baseadas na opinião de um familiar, de um amigo, ou eventualmente de alguma informação que foi lida em alguma fonte talvez não tão confiável, né? Tá certo, obrigado. Uma questão que é bem importante, que todo mundo se pergunta sempre, Ângela e professor Eduardo, sobre a questão da cura, né? Então, o desenvolvimento dessa vacina, tá? Contra o novo coronavírus, né? A gente sabe, não existe alguma previsão, expectativa para ela estar disponível em escala mundial e no Brasil para uso no tratamento? Ou seja, a gente sabe que tem diversas vacinas e pesquisas que estão sendo desenvolvidas, estão sendo realizadas, mas, vamos dizer assim, as mais otimistas, pelo menos aqui eu li, dão conta que isso aí vai estar à disposição mesmo somente no próximo ano. É isso mesmo? Qual é o status real atual? Olha, Moisés, a gente tem, assim, essa é uma pergunta muito difícil, que a gente, infelizmente, não tem bola de cristal para saber, né? Se nós fôssemos desenvolver ou pensar no desenvolvimento de uma vacina dentro do que normalmente leva-se de tempo para desenvolver, a gente não teria uma vacina antes de 4 ou 5 anos. Certo? A gente está colocando os cavalos numa mesma corrida. Se eu pegar hoje o número de vacinas que tem aí em desenvolvimento ou em possíveis testes, a gente está aí perto das 150 no mundo todo. E algumas muito promissoras. Então, a gente está correndo com muito mais, né, força e muita gente direcionando-se para isso. Então, isso, evidentemente, que vai acelerar esse processo. Mas só para a gente ter uma ideia, outro dia a gente fez uma live também falando um pouquinho sobre isso. A vacina mais rápida que se desenvolveu nos últimos tempos aí na história da ciência foi a vacina do Ebola. E essa vacina ela levou 5 anos, mais ou menos, para ser desenvolvida. Certo? Então isso foi um recorde, um completo recorde em termos de ciência, e eu tenho certeza que a gente vai bater esse recorde agora com o Covid. A gente vai, no esforço mundial, a gente sabe, para tentar chegar o mais rápido possível nisso. Certo? A gente tem visto diariamente notícias a respeito, e são notícias que não há nenhum problema, não há, digamos assim, viés na notícia, ou seja, a gente vê notícias de que estão iniciando testes clínicos, principalmente no Brasil, que atualmente é um dos epicentros da pandemia, e a gente sabe que tem vacinas muito promissoras. Essa semana ainda, de novo, publicaram estudos lá, que é aquela vacina de Oxford, né, que ela é desenvolvida junto com a AstraZeneca, se não me falha a memória, e está sendo testada lá com o pessoal da Unifesp. Daí publicaram essa semana o paper, o artigo, falando exatamente dos resultados que eles tiveram nas primeiras fases, e foram resultados realmente muito promissores. Agora a gente amplia o número de pessoas que testa isso e já está andando isso, né? Então, tem essa vacina da Oxford, né, que é desenvolvida junto com a AstraZeneca, já vai para a fase 3, que é a última fase antes de distribuir isso, mas, claro, a gente tem que testar com 3, 4, 5 mil pacientes. Depois tem aquela vacina que é da chinesa, né, que vão desenvolver lá, a Coronavac, que também é uma vacina bem importante, que também está em fase 3, essa é uma empresa chinesa que também vai testar lá em São Paulo, né, então mais uma que entra nessa fase última aí, né, depois tem uma vacina que é desenvolvida lá com o pessoal da Pfizer, que é uma vacina inédita em termos de como ela é projetada, que garantiria a produção de um volume gigante, né, de um volume gigantesco, realmente, de doses para imunizar a população. Essa está
também está andando bem, dá para dizer que está bastante avançada, mas a tecnologia é um pouquinho diferente. Então, assim, tem muita coisa correndo para convergir, desculpem, para uma solução o mais rapidamente possível. Como eu disse, é difícil ter uma bola de cristal, mas se nós considerarmos que a gente já está entrando na fase 3, estudo clínico de fase 3, né, de mais de uma vacina, certo? Talvez, espero estar errado, mas eu arriscaria pensar numa vacina disponível aí para o início realmente do ano que vem, metade do ano que vem. Se a gente conseguir fazer isso antes, eu acho que vai ser um recorde tremendo, bem-vindo, evidentemente, mas eu acho que muito antes disso é realmente bastante difícil de nós conseguirmos. Veja, a gente está vindo para um período de em torno de 5 anos para um período de quê? De nem 2 anos, certo? Então, é um ganho muito grande que nós vamos ter, devido, obviamente, à necessidade disso. Então, o meu chute aqui é chute mesmo, eu não tenho, como eu disse, bola de cristal, que para o ano que vem, metade do ano que vem, a gente realmente consiga isso, né? Vai acabar essa fase de estudos, vão testar em mais de 1.000 pacientes, 5, 6 mil pacientes, talvez mais, vai necessitar toda uma análise de agências sanitárias, no caso aqui a Anvisa, em outros países, nos Estados Unidos, a FDA, assim por diante, e isso leva um pouco de tempo para interpretar, para avaliar realmente se dá para liberar isso para a população. Então, depois que nós concluirmos essas fases clínicas, essas empresas concluírem isso, a gente vai ter que ter uma análise sanitária, que evidentemente vai se colocar o máximo de energia para acelerar isso, e isso também leva um pouco de tempo. Então, a gente imagina que isso leve aí uns 4 ou 5 meses. Então, tem que concluir essa fase, mais uns 4, 5 meses, que é um recorde, de novo, das agências sanitárias aprovarem isso, e isso o tempo vai, né? Nós já estamos praticamente em agosto, então até concluir a fase clínica, a gente vai ali por setembro, outubro, talvez novembro, mais um tempo para avaliação dos resultados e liberação, e ainda a produção, né? A gente tem que ter produção que, paralelamente, já está ocorrendo, né? Mas a gente precisa de um número muito grande de doses realmente. A minha aposta, o meu chute, como eu disse, é ali para início do ano que vem, metade do ano que vem. Tá certo, obrigado, professor Eduardo. E, Ângela, que tipo de soluções caseiras, né, as pessoas podem adotar para prevenir-se? Né? Ou seja, às vezes uma boa alimentação ajuda muito a prevenir-se, né? Alguma atividade física em casa, a saúde mental também ajuda muito, né, na imunização de uma pessoa. Enfim, que soluções, dicas caseiras tu daria para as pessoas de uma maneira natural e saudável, né, procurar, vamos dizer assim, além das práticas, né, de isolamento social e práticas de higiene pessoal, elas podem estar adotando para, né, prevenir-se contra o novo coronavírus. Sim, então, como o Eduardo já tinha falado, né, o tratamento e a prevenção não é só medicamento, né, e aí entra ter uma noite de sono tranquila, ter uma alimentação saudável, não usar bebida alcoólica, né, drogas, tudo isso, fumar, cigarro, tudo isso prejudica, né, o organismo e, consequentemente, tu fica mais vulnerável. E outras coisas, assim, além do uso da máscara, né, fazer o isolamento mesmo social, muito álcool gel e ambientes arejados, a limpeza da casa feita com água sanitária, tudo isso contribui para a prevenção, né? A prevenção, é isso aí. Tá certo, obrigado. E, Ângela, aproveitando também a tua fala, né? Tu é uma profissional farmacêutica que trabalha na Secretaria de Saúde do município de Passo de Torres, né? Fala um pouquinho do teu trabalho, dos serviços que estão à disposição, né, da farmácia básica de um município, no caso de Passo de Torres, como a população pode acessar esse serviço, né? Como obter alguma medicação caso a pessoa não tenha condições financeiras de adquirir ele, né, e ele obter esse medicamento no município. Então, a realidade aqui
do nosso município, né? A gente trabalha com a consulta de livre demanda, então sempre tem algum médico ali para atender o paciente que esteja precisando, né? E de medicamentos, temos todas as classes, um pouco de cada coisa, para tentar como é que fala? Esqueci a palavra, para compartilhar. Atender isso, para atender toda a demanda. População, isso. Sobre a ivermectina, né? O que a gente tem hoje é estoque. Quem não tinha estoque não está conseguindo comprar. Essa tipo, por isso que assim teve muita saída de ivermectina, né? A cloroquina, ela tem a distribuição, vem pelo estado, né? E antibióticos, tudo que precisa assim para não se agravar o COVID, né? Os sintomas, a gente tem ali no posto. É isso aí. E tem também, tipo, o Tamiflu, que na H1N1 foi muito usado, agora nem se fala mais nele, mas temos também. Ele é um antiviral. Então, é isso. Em outras palavras, o SUS tem toda uma estrutura para atender bem o que a gente tem hoje de tratamentos disponíveis, né? Embora a gente saiba que nem sempre o controle disso, do ponto de vista sanitário, e isso não é o problema do SUS, é o problema da nossa forma, enfim, na qual se estruturou a nossa questão sanitária, embora o controle, né, da dispensação, muitas vezes, ele fique muito frágil, né, seja um controle frágil, e aí acontece o que a gente vê, né, profissionais, a gente sabe, se autoprescrevendo 10, 20 caixas de ivermectina, não para tratamento de parasitoses intestinais ou escabiose, nada disso, mas se prescrevendo para tentar, de alguma forma, aproveitar essa onda de fake news de que seja realmente profilática. Então, a gente tem que pensar um pouquinho nisso, né? O SUS é um belo de um sistema, funciona em termos, né, enfim, de organização, mas a gente tem também que pensar que isso tem que ser usado de maneira adequada, de maneira racional. Certo? Então, o SUS está aí para realmente auxiliar nisso. Agora, a gente tem que ter a parte também dos profissionais de saúde que colaborem, que repensem, muitas vezes, né, reavaliem, né, da onde se está obtendo as informações, da onde se está obtendo evidências, né, quais são as minhas fontes de informação, se elas são científicas, se elas são fidedignas. Isso, acho que fortalece, sem sombra de dúvida, o nosso sistema, certo? Eu sou uma defensora do SUS, né? Eu acho que o SUS funciona muito, muito bem. Claro, existem profissionais, né, que não correspondem, mas também existe muita gente boa e querendo fazer muita coisa, assim. É bem legal. Eu sou muito defensora do SUS. Sorte que temos do SUS. A gente estava no debate semana passada, a gente estava falando sobre a questão do tamanho do Estado, né, e a gente vê que o SUS, né, ele não pode de maneira alguma ele ser desestruturado, né, não pode ser sucateado com a redução de recursos, né, então cada vez que a gente faz isso aí, a população, principalmente a população mais pobre, né, que sofre as consequências de ter um sistema único de saúde sem investimentos, sem apoio e suporte necessário para que ele possa atender toda a demanda da sociedade. E entrando nessa área que o professor Eduardo citou, Ângela, eu queria ouvir de vocês também, por exemplo, existem, incrivelmente, eu falo de uma maneira até irônica, surgiu vários farmacêuticos aí nos últimos meses aí, né? Muita gente prescrevendo medicação, não, toma isso que resolve, toma aquilo que resolve, porque eu li isso aqui numa corrente do Facebook, ou recebi no WhatsApp. Então, enfim, a gente tem muitas notícias que são, na verdade, falsas, são fake news, dizendo, né, tome isso, tome aquilo, e as pessoas podem denunciar, né, inclusive a manifestação pública de pessoas que exercem cargos públicos, denunciar junto aos conselhos regionais de farmácia
né, essa questão que a pessoa está praticando, vamos dizer assim, farmácia de maneira ilegal, né? Ou seja, ela não tem nem competência, né, para prescrever uma medicação porque não tem aquela formação adequada. Então, a gente pode aqui compartilhar aqui, eu vou compartilhar aqui, né, no canal aqui compartilhar dois aqui, o primeiro aqui do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina. As pessoas podem compartilhar, né, e fazer a denúncia quando alguém estiver prescrevendo e essa pessoa não ter essa competência para fazer isso aí. Né? É isso mesmo, Ângela e professor Eduardo? O que acontece muito, assim, dentro da realidade aqui do município, são pessoas que pegam medicação, né, e vendem. É totalmente proibido, né, venda de medicação fora de farmácia, fora do ambiente farmacêutico. Não pode, tem que denunciar mesmo. E além, assim, a automedicação de pessoas que não sabem, né, como é que funciona o medicamento. A pessoa pega e tá um tratamento de antibiótico, que acontece. A caixa vem 30 comprimidos e o tratamento, durante 7 dias, tu vai usar 21 comprimidos. Aí sobrou ali, né, os 9. E aí o vizinho fica doente, a vizinha fica doente. Ai, toma isso aqui, que isso aqui é bom. Me ajudou. Só que o que ajuda um, não ajuda o outro, né? Pode não ajudar. E aí fortalece a bactéria, aí dá as bactérias resistentes, fungos resistentes, e cada vez vai ficar pior ainda a situação da gente conseguir controlar alguma doença. Perfeitamente. Acho que Moisés toca numa questão bem importante, essa questão da prescrição. Isso realmente uma prescrição para um profissional não autorizado constitui um crime ético profissional, né? Está infringindo uma lei. Ou seja, eu não posso, como farmacêutico, prescrever, por exemplo, um medicamento que seja com tarja vermelha, aqueles medicamentos de venda sob prescrição médica. O farmacêutico pode prescrever hoje em dia esses medicamentos de venda livre, que a gente sabe, existe respaldo legal para isso, resoluções recentes, inclusive, do Conselho Federal de Farmácia. Mas aí eu tenho medicamentos que são, o nome já diz, isentos de prescrição. Né? Se perdeu muito, parece, no Brasil, essa ideia de que o medicamento que não tem a receita retida na farmácia, ele pode ser comprado livremente. Não há uma diferença muito grande aí. Existem os medicamentos que são isentos de prescrição, esses comuns que a gente conhece, um paracetamol, um medicamento eventualmente usado aí para algum problema gástrico, eventualmente alguma coisa assim, mas esses são isentos de prescrição. Agora, a grande maioria dos medicamentos são tarjados, são tarja vermelha, são medicamentos que têm aquela tarjinha escrito venda sob prescrição médica. Então, isso só pode ser prescrito por profissionais médicos e por, alguns deles, profissionais da odontologia. Então, aí entra os antibióticos, entra os antipertensivos, entra a cloroquina, entra a ivermectina, entram esses medicamentos. Então, um profissional farmacêutico que não tem habilitação para prescrever este tipo de medicamento, se ele o fizer, ele está causando uma infração ético-profissional. E realmente aí está suscetível a sanções e realmente deveria ser denunciado. Então, assim, não pode, isso é ilegal, isso é uma infração profissional que ele está cometendo. E daí a gente pode abrir um pouquinho isso, né? O fato de profissionais, né, que podem prescrever, sair prescrevendo de qualquer jeito, bom, também não é algo adequado. Então, os profissionais médicos podem prescrever, né? Os profissionais da odontologia podem prescrever, mas a gente às vezes pega, por exemplo, profissionais da odontologia prescrevendo ivermectina para COVID, mas ele não é um profissional que se formou com este intuito de tratar infecções por vírus. Ele é um profissional que se formou para utilizar um antibiótico lá com uma profilaxia de um procedimento cirúrgico, um analgésico, um anti-inflamatório, que são medicamentos que ele precisa prescrever. Mas a gente vê na prática, né, prescrições lá de um odontologista prescrevendo ivermectina. Então, isso é uma coisa que foge um pouco, né, daquilo que a gente chama de postura ético-profissional.
certo? E muitas vezes, infelizmente, impulsionado por, de novo, informações que não são tão bem sustentadas assim, certo? Então, isso é importante. Acho que a população também tem que ficar atenta a isso. Por quê? Porque ela pode estar se prejudicando, né? Então, o profissional que não é da área, prescrevendo algo que ele não pode prescrever, né? Ou um profissional que nem tem habilitação para prescrever uma determinada classe estar fazendo isso, bom, daí já me preocupa a questão da infração ética profissional, mas também me preocupa o risco que isso pode infligir numa população, muitas vezes, que não tem essa informação tão clara, certo? Certo, o que é importante ressaltar sempre que a população deve denunciar, né? Muitas vezes a gente vê políticos ou pessoas com conhecimento ou, né, que vão dizer assim, tem uma certa, vamos dizer assim, popularidade nas redes sociais, fazendo recomendações. Tome isso, tome aquilo, né? Os tal de influenciadores digitais, né? Que fazem isso aí de uma maneira indiscriminatória, sem medir as consequências, sabendo que aquilo ali pode, inclusive, aquela ação da pessoa pode estar matando, não é? Tirando uma vida justamente para ela estar replicando uma notícia, uma informação que é falsa ou que não tem embasamento científico algum. Né? Então, isso aí assusta muito, porque as pessoas acabam se baseando naquela informação falsa para tomar decisões que vão ter consequências na sua vida e pode ser fatal, né? Enfim. Então, a gente tem que ponderar sempre isso aí. Bom, a gente está se encaminhando para o nosso final da nossa live. Eu quero pedir uma desculpa enorme para a Ângela e para o Eduardo, porque eu acabei não citando aqui o currículo deles aqui, mas eu vou deixar à disposição esse currículo de vocês aqui na descrição, tá? Lá nas redes sociais, lá, para que todo mundo possa conhecer. A Ângela Halpe, farmacêutica, formada pela Unesc, pós-graduada em Ciências Farmacêuticas pela Unesc, e atuando há 9 anos no SUS, o Sistema Único de Saúde, na farmácia central do município de Passo de Torres, Santa Catarina. Né? E o professor Eduardo Célia Palma é graduado em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase em farmácia industrial, realizou mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas pela universidade, nas áreas de modelagem farmacocinética e farmacodinâmica, atua há mais de 15 anos no ensino superior e na pós-graduação, ministrando disciplinas na área de farmacologia para diferentes cursos da área de saúde. Atualmente é professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, nos cursos de farmácia, medicina e psicologia. Atua profissionalmente na consultoria de projetos na área de ensaios clínicos e pré-clínicos, biofarmácia, controle de qualidade de medicamentos, implantação de auditoria e sistemas de qualidade. Então, peço desculpas e a gente vai colocar na descrição ali o currículo, a apresentação de vocês aí, tá? Então, estamos chegando ao nosso final. Eu queria, tanto que o professor Eduardo, como também a farmacêutica Ângela, pudesse fazer as suas considerações finais, ressaltando a importância né, de não seguir essa questão da automedicação e procurar o tratamento adequado junto com profissionais capacitados e preparados para atuar, né, em caso de suspeita de Covid-19 ou de qualquer doença que venha se manifestar, sintoma que venha se manifestar em qualquer pessoa. Então, pessoal, eu agradeço o convite, espero que tenha contribuído alguma coisa para a população, né? E não se automediquem, não é bom para a saúde, não vai fazer bem. Procure sempre uma ajuda médica, uma ajuda de um farmacêutico, tá? E muito álcool gel e máscara. Tá certo, muito obrigado. Obrigada. Obrigado pela sua participação. Professor Eduardo. Olha, professor Eduardo, você tem aqui o Leandro Long, né? Muito bom esclarecimento do professor Eduardo. E também, Ângela, tem aqui a Aide Torres, tem a professora Fátima Sequinha aí, que agradeceu e parabenizou aí pelo conteúdo muito bom. Legal. Obrigado, Leandro. Ok. Bom, palavras finais, então, já que o tema foi automedicação, acho que é importante a população ter acesso a isso, acho que é uma oportunidade muito boa nós estarmos aqui discutindo um pouco sobre esse assunto, e uma mensagem final vai muito na linha do que a Ângela comentou,
a gente ter a consciência de que os medicamentos são recursos extremamente importantes dentro do contexto da saúde. São recursos realmente com um valor inestimável. Só que esse mesmo medicamento que ele ajuda muito em várias situações, se ele não for adequadamente ou corretamente utilizado, ele acaba nos trazendo muitas vezes mais prejuízo do que benefício. E para utilizar o medicamento corretamente, eu preciso realmente lançar mão de uma orientação. Então, eu preciso buscar orientação com profissionais da área. Então, busquem lá os seus médicos, né? A gente tem muitos profissionais, realmente a maioria, eu não tenho dúvida, tem todo e plenas condições de orientar sobre o uso da medicação, fazer uma prescrição dentro do uso racional dessas medicações. Se tiver dúvida, não tiver acesso ao médico, procura o farmacêutico, ele também vai lhe orientar a utilizar corretamente essa medicação, vai trocar muitas vezes uma ideia com o próprio médico. Então, essa questão é importante. Então, evite realmente a automedicação. Se for se automedicar, faça o que a gente chama de automedicação orientada, né? Busque um profissional da saúde que seguramente estudou um pouco mais sobre isso e que pode lhe dar alguma orientação sobre o uso dessa medicação, porque esses recursos, como eu disse, assim como eles ajudam muito, né, eles podem também, infelizmente, nos causar muitos riscos, né? Então, isso é uma mensagem final, assim, e principalmente nesse momento que a gente está numa pandemia, a gente fica, né, às vezes até atordoado com essa questão toda de isolamento social, isso mexe muito com a nossa vida, mas tentar buscar, né, a resolução disso, talvez no medicamento, não seja a melhor saída. Né, acho que é como a gente comentou, tratamento com medicamento para prevenir, infelizmente a gente não tem, mas tem muitas formas de prevenir que não necessariamente precisem da medicação, e essas a gente pode comentar aqui nessa live que o Moisés conduziu, certo? Então, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado, professor Eduardo. Muito obrigado, Ângela. E informar que essa live ela vai estar à disposição em nossas redes sociais, né? Inicialmente agora no Facebook, então as pessoas podem acessar lá, visualizar, e agradecer a participação do professor Eduardo, da Ângela e de todos os internautas que participaram dessa transmissão ao vivo, né? Compartilhem esse vídeo, eu tenho certeza que ele traz muito conteúdo esclarecedor e desmistifica muitas questões que são colocadas no cotidiano nosso e que vai ajudar, com certeza, muitas pessoas a se orientar, a ter uma orientação adequada e coerente com a gravidade do momento que nós estamos passando agora, frente a essa pandemia de Covid-19 do novo coronavírus. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. Acessem o aplicativo, ele é gratuito, né? app.eaglecare.com.br. Tem diversas funcionalidades que podem ser acessadas, inclusive no esclarecimento de dúvidas através do chat online. Um abraço, uma boa noite e até mais. Valeu. Tchau, valeu. Tchau.